apresentar, meu nome é Diego, sou responsável e fundador da Corrêa Bueno, uma consultora de Leme, São Paulo. O nosso foco sempre foi o desenvolvimento de construções, né, com um nicho específico de trabalho que consistia em desenvolvimento de projetos de arquitetura compatibilizados em BIM e execução de obra com uma engenharia com uma complexidade maior, focando principalmente em obras de alto padrão, em condomínios residenciais, comerciais, né, edifícios residenciais também. E o Lucas, um dos responsáveis da Decorlite, nos procurou justamente para a gente fazer uma parceria, né, no sentido de agregar com a gestão, né, e com a execução da obra, onde a gente entrou como parceiro, principalmente nas partes civis, né, onde veio a fundação e, consequentemente, todo auxílio na montagem, né, da estrutura, dos painéis, e com isso também servindo a nós como um protótipo, né, vamos dizer assim, né, utilizando também dessa expertise da Decorlite, né, trazendo uma solução para o cliente de forma mais eficiente, tanto no sentido propriamente da construção, como no sentido de prazo, como no sentido de assertividade financeira e qualidade, por ser justamente padronizada, bem como também, né, menos desperdício, né? A gente tem um processo construtivo tradicional que existe muito desperdício de material, né? E, consequentemente, nós como responsáveis, né, no setor da construção, né, entidades, instituições, a gente precisa evoluir nesse processo de se aperfeiçoar, né, como profissional, como empresa, e entender um pouco mais o nosso impacto no mundo, um impacto social que envolve aí o desperdício, envolve a cadeia produtiva da construção. Um dos diferenciais do escopo do projeto do Lucas era justamente uma parte mais modular, né? Então era um projeto que possibilitaria e foi projetado justamente para ser em painel, né? O painel produzido pela Decorlite. E nesse sentido também foi um processo bem bacana junto com a empresa, no sentido de desenvolver em conjunto com as outras áreas, né, tanto de arquitetura como de engenharia, né, a compatibilização. E, consequentemente, o projeto dele foi muito bem, né, desenvolvido, muito ao longo do tempo. Antes, né, de iniciar a obra, a gente teve um trabalho muito incisivo ali, com muita atenção em desenvolver todos os projetos, hidráulico, elétrico, estrutural, e fazer toda a compatibilização dos projetos para ter a eficiência, né, no canteiro de obra, justamente que é uma das bandeiras do sistema industrializado, do sistema, né, que a gente busca com a inovação. Então a gente teve um trabalho, né, um período que antecedeu o início da construção, justamente em alinhar todas as informações na arquitetura, na engenharia e propriamente, né, na parte financeira que estaria impactando, que no momento, né, de planejar o início da obra, tudo isso já está pensado, né? O canteiro de obra justamente servir como o espaço para montagem, o espaço para fazer com eficiência a construção. O motivo, né, que fez aí a gente se juntar com a Decorlite, fazer parte, né, dessa obra, que é uma inovação, porque ele já vem, né, já de um período aí em outros países, né, e aqui no Brasil se consolidando, mas nos últimos anos, né, o mercado ele vem aceitando melhor, né, a ideia da industrialização, seja do steel, seja do sistema de painel, dessa construção mista, que é o caso da construção que a gente está fazendo, e sem dúvida foi um incentivo muito grande participar, ter essa expertise com essa obra e com isso também poder aprender, né, ajustar situações ali de desafios. Um dos principais pontos foi o treinamento, né, da mão de obra, né, a nossa equipe, né, ter contato com um sistema que é totalmente diferente do sistema tradicional e que sem dúvida isso motiva muito, né, o nosso trabalho, a constante evolução na empresa, em todo o seu ecossistema, e que faz com que a gente cada vez mais busque evoluir, né, como profissionais, evoluir como empresa, trazendo tecnologia, trazendo inovação, que é sempre um DNA aí, sempre será o DNA da Corrêa Bueno.